próxima comunicação tem como intervenientes o Dr. Bruno de Carvalho e a doutora Sónia Negrão. Começo pela doutora Sónia Negrão, que é licenciada em História pela Universidade de Évora e atualmente é técnica superior do Arquivo Municipal de Albufeira. Foi docente da Escola Superior de Saúde e durante este período especializou-se em Ciências da Informação no ramo de Arquivos pela Universidade de Évora. O seu percurso combina o ensino, a investigação histórica e a formação na área arquivística. Foi presidente da Delegação Sul da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas entre 2017 e 2019. O Dr. Bruno de Carvalho é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Fez especialização em História Militar, com incidência sobre o Milagre de Tancos. Integra os quadros da Câmara Municipal de Albufeira, com responsabilidades na divulgação, descrição e digitalização do património documental dos arquivos paroquiais de Albufeira. É também responsável pela gestão dos conteúdos audiovisuais do Arquivo Histórico Municipal de Albufeira e vão apresentar a comunicação Arquivos Religiosos de Albufeira, desafios na salvaguarda da memória. E passo então a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos, antes de começar, de agradecer o convite que muito nos honra, estabelecido pela RAIR, para estar aqui presente e desejar-vos todo o sucesso nestes encontros. Corra tudo bem e que tenham realmente muito sucesso no futuro. Posto isto, nós estamos aqui para apresentar o projeto Inventar, aquele trabalho que temos realizado em Albufeira. Este projeto foi uma iniciativa dos técnicos de conservação e restauro e de arquivo do município de Albufeira. Tive mais ou menos início em 2013, um bocadinho antes, e procurou estabelecer um programa de salvaguarda e proteção do património existente no concelho de Albufeira, tanto público como privado. Esta salvaguarda pretendeu contribuir para a valorização da história, da memória, da singularidade e autenticidade desta comunidade local. A valorização deste património contribui necessariamente para a valorização da autoestima coletiva. A conservação e restauro e o arquivo são serviços que têm por base a missão de proteger e salvaguardar o património cultural. Neste sentido, tentamos chegar a um património que, sendo propriedade privada, não detém à partida o mesmo tratamento e os mecanismos legais de proteção que os bens públicos têm. Este património, quer por fatores económicos, quer por carência de meios técnicos e humanos especializados, ainda por desconhecimento, é muitas vezes alvo de decaimento e degradação por negligência ou alvo de tratamentos desadequados que levam a perder a autenticidade e o valor histórico. Não é? Estes acordos que nós procuramos fazer de colaboração recíproca, porque têm sempre essa dualidade, têm como objetivo identificar, proteger, restaurar, valorizar estes bens culturais que não estão acessíveis a todos e que são desconhecidos. Importou-nos, pois, realizar uma abordagem que permitisse o acesso, nem sempre conseguido, e divulgação deste património. O exemplo disso foi uma apresentação que nós depois fizemos em Paderno. A área de incidência deste projeto foi o Concelho de Albufeira. O público-alvo são instituições religiosas e instituições de direito privado, detentoras de património cultural imóvel e móvel, bem como património documental inserido, obviamente, dentro do património móvel, do Concelho de Albufeira. O que é que nós, a equipa, lá está, era a conservação e restauro, eram 2 técnicos de conservação e restauro e um arquivista formado em História, que sou eu. Eles foram-se embora, mas agora estou eu e o Bruno de Carvalho. Ou seja, estão os colegas do arquivo. Mas devemos ter outro conservador restaurador. O que é que nós pretendemos com isto? Dar apoio na elaboração de cadernos de encargos, parceiros técnicos e acompanhamento de intervenções de conservação e restauro no património móvel, no imóvel e no documental, que é detido por terceiros. Proceder ao levantamento e inventário do estado de conservação de bens culturais. Sensibilizar as instituições na adoção de medidas de conservação preventiva, porque antes de termos que intervir em algo mais que já está danificado, podemos sensibilizar as pessoas que começarem a prevenir, ou seja, a terem ações mínimas que até nós podemos fazer em casa, como por exemplo nas questões das fotografias, que são tão simples como não expor ao sol. Proceder ao tratamento de património documental, por exemplo, a levantamento, higienização, inventariação,
a digitalização, a descrição e disponibilizações em plataformas digitais, de modo a conseguir chegar ainda a mais pessoas e darmos a conhecer este património que está desconhecido da maior parte, não é? E a materialização do projeto. Como é que nós materializamos isto? Ou seja, nós fizemos um protocolo com a Paróquia de Paderno, fizemos um protocolo com a Misericórdia de Albufeira. Através destes dois protocolos, conseguiu-se intervir não só nas igrejas da Misericórdia de Albufeira, isto no caso dos colegas da Conservação e Restauro, e na Igreja da Guia, nas capelas. A nível documental, conseguimos intervir no património arquivístico da Paróquia de Paderno, através de elaboramos inventários, e acautelamos alguma da documentação que eles têm. Por último, realizaram-se ações de sensibilização à preservação, por exemplo, das espécies fotográficas. Nós fizemos umas sessões com pessoas mais velhas, aliás, com todos aqueles que queriam participar, mas que por norma eram as pessoas mais velhas da freguesia de Paderno. E elas, o que é que nos faziam? Estas senhoras levaram, que eram sempre senhoras, levaram as fotografias para ter connosco. Nós fazíamos a sessão, explicávamos o que é que elas tinham que fazer com as fotografias, como é que as deviam preservar e conservar, retirá-las de molduras, até disponibilizamos a tirar fotocópia a cores daquelas fotografias para guardar os originais. Ensinamos-las a fazer os envelopes onde elas passaram a guardar as fotografias. Algumas tinham até uns papéis que elas diziam, vinham com os papéis muito velhos que não sabiam bem o que era aquilo, e vinham com os papéis dentro de umas meias. Estavam tão bem, apesar de nós achamos aquilo assim caricato, mas na verdade os documentos estavam extremamente bem conservados. E eram cadernetas militares do avô da senhora do século XIX, mas estavam extremamente bem conservados. Nós até metemos numas capilhas, já disse, não valia a pena que ia voltar a pô-los dentro das meias, e presumo que ainda lá estejam hoje. Nós digitalizamos a documentação, entregamos, foi um CD, que ela disse-nos, eu não sei bem porque é que isto serve, mas o meu sobrinho há de saber, mas lá está, nós estamos a falar com uma população mais envelhecida, e que devia andar nos 80, 90, a faixa etária daquela população que estava connosco. Mas, de qualquer modo, elas cederam-nos para a apresentação do projeto imensas fotografias, muito interessantes do século XIX em Paderno, inícios do século XX, que nós, de outra forma, não conseguíamos ter. Quando fizemos depois a apresentação do projeto em Paderno, nós começamos a passar as fotografias num data show, e elas ficavam numa parede branca enorme, muito grandes, e o orgulho que sentiam a ver aquelas fotografias, e foi a forma que nós tivemos de aliar a paróquia, o arquivo, porque existe sempre alguma desconfiança, e nós sabemos, para quem trabalha em serviços públicos, existe sempre alguma desconfiança com o serviço público. E então foi a forma que tivemos de aliar e de conseguir juntar na mesma sala o arquivo, a paróquia e as pessoas que detinham a informação, que detinham estes bens culturais. A paróquia, podes passar, obrigada, que é o protocolo com Paderno, para ver, ele foi realmente assinado em 2013, o senhor padre César. Aliás, esta primeira reunião que nós tivemos foi muito interessante, porque foi assim, eu ia assim um bocado receosa, porque eu estudei em Évora, nós para conseguirmos chegar, mesmo com o credencial do reitor e com o credencial da Misericórdia, para conseguirmos chegar às vezes aos arquivos, era complicado. E pensei, isto pode não correr muito bem, e estava a dizer, é muito importante preservar isto, e ele calou-me e disse, não é importante, é fundamental, eu nunca mais me esqueci disto, ele disse, é fundamental preservar esta documentação. E então a partir daí nós percebemos, nós tínhamos carta branca, entre aspas, para conseguir cuidar daquela documentação e fazer o melhor possível. Então o que é que nós fizemos? A primeira intervenção, que depois o Bruno fala da segunda, identificamos a documentação, transferimos-la de um local, eles sabiam exatamente onde é que ela estava, estava dispersa dentro da paróquia, mas estava em locais que não eram tão adequados, e nós tivemos que colocar no mesmo espaço. Tivemos que fazer o levantamento inicial, onde identificamos o título do documento, tivemos que preencher umas fichas, eu e a minha colega de Conservação e Restauro, o título do documento, a data de produção, o estado de conservação e a intervenção a realizar, se eram urgentes ou não as intervenções. A higienização foi muito superficial, lá está. A digitalização, só na segunda intervenção é que nós conseguimos digitalizar toda a documentação. Na primeira intervenção não conseguimos digitalizar a maior parte, aliás, só conseguimos digitalizar alguns elementos. E nós fizemos algo já com as senhoras também, quando fizemos isso, que levamos o portátil, levamos o scanner e digitalizamos tudo na frente das pessoas, e as pessoas levavam-nos de volta para casa. Ou seja, nós não ficamos com nada, não levamos para o arquivo.
apesar do Padre César nos ter dado essa abertura, mas preferimos fazer, porque também era pouca documentação, aquilo que íamos digitalizar inicialmente. Condicionamos temporariamente, ainda por cima calhou na altura da crise, e disseram-nos para fazer tudo isto sem gastar um cêntimo, e nós fizemos, dentro do possível, por isso as pastas e as caixas não foram as melhores possíveis. Metemos tudo online, no software de arquivos Atom, podes mostrar, e depois disponibilizamos o inventário, primeiro em papel, entregamos o inventário à paróquia, daquilo que tínhamos identificado, e depois entregamos um CD. Lá está, já não entregamos CDs mais, agora entregamos penas, mas isso já é com o Bruno. Isto é a imagem do arquivo, do primeiro software que nós tivemos, onde já estava disponível, pelo menos para os investigadores e para os interessados, já podiam aceder ao inventário que existia da paróquia de Paderno, com todos os fundos que fazem parte da paróquia. Pronto, eu agora irei falar sobre a segunda intervenção. Neste caso, a segunda intervenção já foi realizada em 2021 e 2022. Basicamente, nós decidimos renovar o protocolo com a paróquia de Paderno. Já tínhamos tido esta primeira abertura e a paróquia tinha também recebido um novo padre, mais jovem, mais aberto a estes novos processos. E então decidimos falar com ele para proceder a uma segunda intervenção. E essa segunda intervenção já permitiu fazer a transferência e o inventário de toda a documentação que eles tinham. Nós, quando nos deslocámos à igreja, verificámos que a primeira intervenção tinha corrido bastante bem, porque a documentação permanecia no mesmo local onde os colegas tinham deixado, encontrava-se protegida, encontrava-se salvaguardada o mínimo contra os elementos, contra as condições. E então eu vou só agora falar um bocadinho sobre como é que todo esse processo da segunda intervenção decorreu. Fizemos então um primeiro inventário, e o que vocês podem ver aqui, isto já é o inventário final, mas fizemos um primeiro inventário onde fizemos o levantamento de todos os documentos que lá existiam, dos 89 documentos que existiam na paróquia de Paderno, e fizemos a transferência para o arquivo histórico. E no arquivo histórico procedemos então à higienização e digitalização. Estão a ver aqui é o nosso colega Dário, que também trabalha connosco e que procedeu em parte à higienização e depois, consequentemente, à digitalização de toda esta documentação. Claro que a higienização já foi uma higienização mais profunda, já decidimos também proceder à reparação de alguns documentos que se encontravam mais danificados. Claro que algo muito também ligeiro, mas já houve essa possibilidade. E, consequentemente, a digitalização. Depois, como o novo protocolo com a paróquia de Paderno, já houve abertura para que a documentação digitalizada fosse disponibilizada no nosso site. Aqui o que estão a ver é o nosso site, o Arquivo Municipal de Albufeira, onde, se pesquisarem por paróquia de Paderno, conseguem chegar rapidamente aos fundos que existem. A documentação, ela já está digitalizada, tratada e no âmbito das nossas competências de escrita. Okay? Tem aqui tal exemplo que podem aceder. Caso os investigadores podem aceder a esta documentação, caso queiram aceder à documentação física, é sempre feito um pedido, nós entramos em contato com a paróquia e, se a paróquia assim o achar por bem, nós poderemos então disponibilizar, peço desculpa. Depois, passamos então ao acondicionamento e à devolução dessa mesma documentação. A partir deste momento, os documentos já foram, cada um deles, embrulhados em papel ácido free, ou seja, para proteger ainda mais contra os elementos, colocados nestas caixas que chamamos tipo francês, devidamente identificados. Para além disso, entregamos também as digitalizações todas em pen e, inclusive, fizemos o tal novo inventário com a documentação ordenada e com as hiperligações a cada documento para facilitar a sua consulta. E este, então, o resultado final. Convido, se quiserem fazer aqui o scan do QR Code, podem rapidamente aceder ao fundo da paróquia e, como podem ver, são 9 fundos, foram 89
documentos que foram tratados e isto pressupõe 10.562 objetos digitais. Ok? Agora, falar um bocadinho sobre os constrangimentos de toda esta operação. Tal como a Sónia referiu, houve, claro, alguma dificuldade inicial no acesso, mas que, pronto, conversando, falando, comunicando, deu para ultrapassar. Mas, claro que é sempre difícil iniciar estas conversas e a comunicação e a confiança também se vai ganhando ao longo do percurso. Outra coisa que também reparamos, e não só neste caso com a paróquia, também com a misericórdia, pronto, existe alguma falta de sensibilização para a preservação, o que é uma pena, porque estamos a falar de documentos que são importantes e, neste caso, para a história local, são muito importantes para conhecermos, por exemplo, o rol de confessados. Podemos comparar aos primeiros censos realizados e foram feitos pelas paróquias. Quando existe essa sensibilização para a preservação, depois falta os recursos humanos. É essa outra dificuldade que nós também separamos. Muitas das vezes existe também conhecimento do trabalho que o arquivo faz, e isso é logo também um problema, mas pronto, tal como os colegas também falaram, é ir também os documentos do mês, todo o outro trabalho que nós realizamos também serve para mostrar aquilo que fazemos. E, por vezes, existe também, por parte das entidades, às vezes, algum desconhecimento da documentação que existe. E este também é outro problema. Passo aqui aos desafios do futuro. Relativamente aos desafios que nós nos propusemos para o futuro, e isto é também algo que vamos lançar, um desafio à RAIR, nós vamos estabelecer novos protocolos com as paróquias, assim esperamos nós, vamos tentar, porque a paróquia da Guia, a paróquia de Ferreiras e a de Albufeira têm sido difíceis, mas vamos tentar continuar, porque realmente, por exemplo, a da Guia já é antiga e é muito interessante e seria fundamental, como diria o Padre César, preservar aquela documentação, porque é antiga. A de Ferreiras não é tão antiga, mas lá está, já podemos começar a fazer esse trabalho para não chegarmos a um ponto em que as coisas estão tão complicadas que já não há muito a fazer, não é? O que nós também nos propusemos era organizar talvez um seminário sobre património com a Diocese do Algarve, com a RAIR, que eu acho que seria muito interessante. Porquê? Porque nem sempre há esta sensibilidade e nós também estamos a perceber um bocadinho o funcionamento das dioceses e das paróquias. E às vezes a diocese, e aliás eu ouvi uma entrevista da Diocese de Faro, por exemplo, que ele estava a falar na rádio, um membro da diocese, e estava a dizer que estes projetos são super interessantes, são muito importantes, mas e depois lá está, nós depois deparamos com umas barreiras que não conseguimos superar. Talvez a partir daí se consiga, através destes encontros em que se chama a diocese a falar, em que se chama especialistas da área a falar, nós consigamos ultrapassar estas barreiras que às vezes, lá está, não conseguimos ultrapassar sozinhos. Fazer esta genealogia, por exemplo, utilizar a documentação e mostrar à população de que modo é que nós podemos utilizar a documentação das paróquias, como por exemplo a genealogia, para a investigação histórica, até para as famílias conhecerem mais sobre o seu passado. E são estes os nossos desafios, que não são assim tão impossíveis, acho eu, mas são estes os desafios que nós temos para o futuro, pelo menos para a Albufeira. Muito obrigada.